Entendeu aí, queridão? Seja positivo, paciente, persistente. Sua hora vai chegar, não precisa se desesperar. Qual a problemática sobre os efeitos vinculante e erga omnes atribuídos à declaração incidental de inconstitucionalidade? As questões que devem ser respondidas são as seguintes: em que medida os efeitos vinculantes e erga omnes decorrem da própria ADI, que tem natureza de processo objetivo, dentro do qual se fez o controle incidental? Em que medida, mesmo sendo ADI, como foi controle incidental, esta parte da decisão precisa passar pela lógica do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal? Esta decisão representa abstrativização, objetivação do controle difuso? Se sim, como explicar uma abstrativização, objetivação de um controle incidental efetivado dentro de uma ADI que já possui natureza de processo objetivo? Em que medida uma mutação constitucional pode desconsiderar o texto expresso da Constituição? Não seria necessária uma emenda constitucional? As regras processuais do CPC invocadas para a denominada abstrativização/objetivação do controle difuso possuem força normativa de promover uma nova interpretação do artigo 52, inciso 10 da Constituição. Ou devem ser interpretadas em conformidade com o referido dispositivo constitucional? Conceitos importantes: controle concentrado versus controle difuso. Os termos controle difuso e controle concentrado se referem à competência para o exercício da jurisdição constitucional. A competência difusa/aberta é oposta à competência concentrada/reservada. O controle difuso pode ser exercido por qualquer juiz ou tribunal. O controle concentrado, como o nome diz, é exercício por um único órgão. A. Como guardião da Constituição Federal, o STF. B. Como guardiões da Constituição Estadual, os respectivos tribunais de justiça. No Brasil, em regra, o controle difuso é concreto, o que significa dizer que se trata de um processo constitucional subjetivo, cujo pedido principal da ação envolve determinado direito subjetivo das partes envolvidas. Por esta razão, neste caso, o controle de constitucionalidade é questão prejudicial incidental, questão incidental, incidenter tantum, localizado, portanto, na causa de pedir e na fundamentação da sentença. O objeto principal que corresponde ao dispositivo não é a decisão de inconstitucionalidade em si, mas a procedência ou não da pretensão ligada ao direito subjetivo das partes. Observação: é possível afirmar que no julgamento das ADIs 3.470, 3.406 e 3.937, o STF efetivou um controle difuso de natureza abstrata, ou seja, dentro de um processo objetivo. Controle abstrato versus controle concreto. No controle concreto, tem-se um processo constitucional subjetivo, cuja finalidade é a tutela de direitos subjetivos dos envolvidos. Veja-se que, em regra, o controle concreto é exercido pela via difusa ou incidental. Porém, controle concreto não é necessariamente sinônimo de difuso. Por isso que é possível haver um controle concentrado e concreto, a exemplo da ADI interventiva. No controle de constitucionalidade abstrato ou principal, no qual que se tenha um processo constitucional objetivo, a finalidade é assegurar a supremacia da Constituição e não tutelar direitos em si. No processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade, o STF entende que estes legitimados são partes formais, por consequência, não se admite desistência. Os legitimados não atuam para defender direito próprio, mas para dar início a processo objetivo que visa garantir a supremacia da Constituição. A vedação da desistência está prevista no artigo 5º da Lei nº 9.868/99. Assistência. Artigo 169, parágrafo 2º, RI-STF, com previsão no regimento interno do STF. Intervenção de terceiros. Esta vedação está prevista no artigo 7º e artigo 18 da Lei nº 9.868/99. Apesar disso,
o próprio parágrafo 2º do artigo 7º admite a figura do amicus curiae. Maioria da doutrina diz que seria uma espécie de intervenção de terceiros.